todos, hoje iremos dar continuidade ao nosso curso técnico em manutenção automotiva na disciplina de motores de combustão interna do ciclo diesel, onde iremos abordar a nossa sexta e última aula que fala sobre reforma e retificação de motor diesel. Meu nome é Wênio Borges, eu sou o professor dessa disciplina. Hoje nós iremos abordar três principais pontos. O primeiro deles, iremos falar algumas informações sobre como se dá a reforma e uma retificação de motor diesel, como que é feita a medição da compressão desse motor. Iremos ver alguns tipos de reforma, o recondicionamento e como se dá o amaciamento do motor, né? No veículo e na bancada são os dois principais tipos. Bom, a reforma e retificação de um motor diesel. Com o uso do motor, o que nós percebemos é que os cilindros eles se desgastam, né? Isso é meio que lógico, e aumenta de diâmetro por haver, né, uma dilatação. E dessa forma ela perde essa forma cilíndrica e fica meio que ovalizado, ou seja, uma forma oval. Então os anéis eles não conseguem fazer uma vedação bem correta como deveria ser, deixando entrar óleo lubrificante na câmara de combustão e gás de combustão, né, no cárter. Então, o óleo lubrificante que entra na câmara de combustão, ele é queimado por causa das altas temperaturas e forma um depósito de carvão, também chamado de fuligem, que serve como material abrasivo, aumentando o desgaste dos anéis. Então, isso é um problema grande, né, nos motores de combustão do ciclo diesel. Então, o que é que acontece? Faz-se necessário realizar a retífica dos cilindros e a troca dos anéis de segmento por outro conjunto de anéis de diâmetro um pouco maior, haja visto que, devido às altas temperaturas, esse cilindro ele se dilatou, né? Então, o que os fabricantes dos motores fazem é indicar a espessura do material que deve ser retido em cada retífica e os diâmetros dos anéis a serem utilizados. Então, esses anéis de segmento eles são vendidos em conjuntos, chamados de kits, e algumas fábricas fornecem esses conjuntos ou kits de camisa de cilindros já com os anéis embutidos neles, né? Já algumas outras fábricas de motores sugerem que sejam feitas marcas diretamente no bloco, indicando quantas retíficas já foram realizadas naquele motor. Dessa forma, pode-se verificar se o bloco do motor é novo ou muito usado. Algumas retificadoras de motores realizam esse trabalho por solicitação do cliente. O cliente chega e fala, não, eu quero ter um controle de quantas retíficas já estou fazendo e eu quero que isso já fique gravado no cilindro aí, para que o cara possa já ter uma certa noção de quão novo, quão velho é esse motor. Então, o motor retificado corretamente e submetido a um rigoroso controle de qualidade, ele tem praticamente a mesma eficiência do motor novo. E qual que é a diferença? A diferença é que o motor retificado ele poderá ser submetido ao menor número de retífica do que um motor, né, novo. Então, a retífica nada mais é do que um processo de limpeza, desmontagem, exame, recuperação ou troca de peças já desgastadas, né, como os anéis de segmento, entre outros, a sua montagem, né, o seu ajuste e, consequentemente, o amaciamento desse motor. Como se dá a medição de compressão no motor, né, quando você vai fazer a retífica? Então, uma boa retífica, antes de desmontar o motor, o que é que ela faz? Ela faz a medição de compressão do motor para verificar se ele realmente precisa ser retificado. Às vezes é desnecessário realmente fazer a retífica. Então, esse teste ele deve ser feito após o motor ter funcionado por uns 10 minutos para se aquecer, né, e chegar a uma temperatura normal de funcionamento. Alguns motores eles têm um descompressor de partida e este deverá estar completamente puxado quando você for fazer esse teste. E as válvulas borboletas do freio motor, o que acontece com elas é que elas devem estar completamente abertas quando você vai fazer essa medição. Então, os injetores eles devem ser retirados e o motor deve ser girado pelo motor de arranque, enquanto se aplica o medidor de compressão, que é um manômetro, né, que fica instalado nos seus orifícios. O manômetro nada mais é do que um medidor de pressão.
Então, o valor da pressão geralmente está especificado nos manuais que é fornecido pelo fabricante, e a compressão ela pode ser considerada correta se estiver um valor 10% pelo menos abaixo do valor especificado lá pelo fabricante. O próximo passo na retífica é fazer a limpeza e desmontagem do motor, né? Bom, então em seguida é feita uma limpeza externa do motor, depois a sua desmontagem e um exame cuidadoso de cada peça para verificar se está desgastada, tem alguma avaria, é preciso trocar, entre outras coisas. Então as peças elas devem ser limpas e marcadas para se saber em que componentes elas devem ser montadas novamente. É uma forma de controle do mecânico. Feita essa limpeza e essa desmontagem, nós iremos ver agora os principais tipos de reforma que pode ser feito, ou de também chamado de recondicionamento do motor. Existem vários tipos de reparo, né? Por reformas, aqui um motor desgastado ele pode ser submetido numa retífica. E dependendo do estágio de desgaste verificado na sua desmontagem, o que pode ser feito é duas coisas: a limpeza de descarbonização do motor, que é tirar esse acúmulo de sujeira, e as trocas dos anéis nos pistões, né? Que esses anéis podem ter se rompido após o cilindro ter se dilatado. Bom, e por último tem a retífica propriamente dita dos cilindros, as trocas dos anéis do pistão e a retífica de virabrequim e troca de outros componentes desgastados ou danificados. Lembrando que para instruções mais detalhadas, nós temos a norma brasileira, a NBR 13032, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que ela trata especificamente dessa parte de retífica dos cilindros, né, como que deve ser feita, e não foge muito da realidade que é utilizada nas oficinas do dia a dia. O terceiro e último ponto abordado nessa aula trata-se do amaciamento do motor. E o amaciamento ele é feito com o objetivo de alcançar um melhor ajuste entre as superfícies dos cilindros e dos anéis de segmento, quando foi feita, né, a troca desses anéis ou foi feita a sua retífica. Por isso, após feito esse processo de retificação ou de recondicionamento do motor, é necessário que se faça um amaciamento desse motor. Nos motores modernos, são adotados processos de usinagem e retífica que reduzem a necessidade desse amaciamento. Mas mesmo assim, os fabricantes dos motores, eles recomendam que não seja aplicada carga máxima e altas velocidades aos motores novos, ou que voltaram da retífica. Então, o que eles fazem, alguns desses fabricantes, é adotar um processo de pré-amaciamento na própria fábrica. E ele pode ser realizado de duas formas: no próprio veículo ou montado numa bancada de testes. Quando o amaciamento é feito no veículo, o que acontece? O veículo ele deve ser conduzido a 45 km por hora, em seguida ele é acelerado ao máximo até chegar aos 75 km por hora e voltado a 45 km por hora. E esse ciclo de aceleração deve ser repetido umas 10 ou 12 vezes, aumentando essa velocidade bruscamente e depois voltando para a velocidade de 45 km por hora. Dessa forma, o que acontece? É aplicada uma carga no motor de maneira rápida, em pouco tempo, já que ele sai de 45 a 75 km, sei lá, em faixa de segundos. Então é por um pouco período, fazendo os anéis se ajustarem à superfície dos cilindros, uma vez que é dado um certo aquecimento a esses anéis através das paredes do cilindro. Em seguida, deve-se andar com o veículo por uns 100 km sem sobrecargas. As sobrecargas, quando se aperta o acelerador e o motor não aumenta de velocidade, nesse caso deve-se sempre passar a marcha mais reduzida. Quando o amaciamento se dá na bancada de testes, o que acontece? O radiador do motor ele deve ser abastecido com água quente, mais ou menos a 80 ou 90 graus Celsius, e em seguida ligado a um medidor de velocidade rotativa, que a indique em RPM, né, que é a rotação por minuto, chamado costumeiramente de conta-giros, e também a presença do dinamômetro, que é um aparelho que mede a potência e o torque do motor.
Há um quadro pré-estabelecido mostrando como que deve ser feito esse amaciamento, e ele segue a seguinte forma, né? Tem um tempo de funcionamento, tem o valor de potência nominal indicado no dinamômetro, que tem que apresentar com o decorrer desse tempo, e a velocidade rotativa. Por exemplo, nos 15 primeiros minutos, há um aquecimento sem carga, né? Não há potência nominal indicando o dinamômetro, e a velocidade tem que estar aproximadamente a 600 a 800 RPM, numa marcha bem lenta e acelerada, né? Após esses 15 minutos, quando alcança os 30 minutos, a potência já tem que estar a pelo menos 25% da indicada, e o motor já vai estar a 1.200 RPM. Então ele permanece nesses 30 minutos novamente, até alcançar pelo menos 50% da potência nominal que é desejada, a uma velocidade um pouco mais elevada, mas não tanto, passando de 1.200 a 1.600 RPM, né? Então, reapertar os parafusos do cabeçote após passar esse tempo de 1 hora e 15 minutos, e verificar vazamento ou outras irregularidades. Uma vez feito esse procedimento, dá-se início novamente a esse teste. Você permanece mais 30 minutos até chegar a uma potência de aproximadamente 75% da potência, deixando esse motor a cerca de 1.800 RPM. E aí permanece mais 1 hora nessa potência de 75% da nominal, que é a máxima, dá uma rotação constante. Uma vez ele chegar em 75%, durante essa hora você permanece em 5 minutos nessa rotação até a potência chegar a 100% da nominal. Dessa forma vai haver concluído esse amaciamento na bancada, né, que é a segunda forma de amaciar o motor, além de haver a possibilidade de fazer o próprio amaciamento no veículo. Aqui nós temos algumas referências da nossa sexta uma aula que foi utilizada para a disciplina de motores de combustão interna ciclo diesel. Dessa forma, nós concluímos a nossa sexta e última unidade da nossa disciplina de motores de combustão interna ciclo diesel. Meu muito obrigado e até mais.